e nos elevando, corações tranquilos, as mentes quietas, felizes pela oportunidade deste encontro. Vamos buscando a conexão com o que tem de perfeito, de belo, de harmonioso, entregando a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dá ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abraçar a terra. Deixai-nos beber uma fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. E assim, queridos companheiros, vamos envolvendo com muito carinho o Francisco, que juntamente com o seu mentor fará a preleção desta noite. Graças a Deus. Eu não escuto bem. Olá, pessoal, boa noite a todos, novamente. Agradeço aí a participação. Hoje deu uma chuva, né? Muito intensa aqui em Niterói, em Jorge, e muita gente que estava programada de vir, não conseguiu vir. As orações estão aí, né, com todos nós aqui, toda a equipe. Vamos lá. Hoje nós estamos iniciando um trabalho, um projeto diferente, né? Com o livro Ceifa de Luz. Quem não tem ainda, que possa adquirir, faça isso, porque o livro é fantástico. Tem muito ensinamento e tudo muito enxutinho, né? Então vale muito a pena. Então nós vamos lá, nós vamos estar falando da caridade do entendimento, que é o capítulo 1 do livro Ceifa de Luz. Esse livro são sempre mensagens, né, de Emmanuel. Ele procurou resumir bastante informações ali. E Emmanuel, ele tem uma capacidade de sintetizar as coisas, assim, para o meu olhar, é impressionante. Como ele consegue simplificar, como ele consegue trazer algo tão profundo em palavras, né, tão simples, né, tão diretas, tal. Então, realmente é um livro que vale a pena ter na cabeceira da nossa cama. Então, ele começa assim: caridade do entendimento. Agora, pois,
permanecem estas três: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior destas é a caridade. Então, ele inicia com um trecho de Paulo, né, aos Coríntios 13:13. Ele faz o primeiro parágrafo. Eu vou pedir a permissão de ler e comentar em cima, porque realmente é muito profundo. E eu senti na necessidade de respeitar que está aqui, porque é muito profundo. Ele começa assim: na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. A hora que eu li esse parágrafo, eu falei assim, viu, para tudo. Quando Emmanuel coloca que você precisa da caridade como o ar que você respira, ele dá uma importância para isso que eu não tinha essa dimensão, honestamente falando. O ar que a gente respira, a caridade é tão importante para nós, como processo, né, seres em processo de evolução, como o ar para nós encarnados, para respirar. Então, reforça, né, o primeiro trecho aí, né, tão conhecido, né, do Paulo, né, aos Coríntios, falando da fé, da esperança e da caridade. Se ele pudesse colocar alguma acima, ele colocaria caridade, né? Paulo fez essa colocação. Então, esse primeiro parágrafo realmente é impressionante. Para mim, foi muito marcante, né? Evidente que é bom destacar, quando a gente lê, cada um vai ler, cada um tem o seu momento e cada um vai ter a sua interpretação, né? Então, eu vou falar muito particularmente das coisas que eu senti. Segundo parágrafo. Lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo. E não duvides, ele coloca ouvides, né? E não te esqueça, a compreensão que devemos a todas as criaturas. De novo, algo para mim muito marcante, né? Quando ele coloca que o regime instituído por Deus para a estabilidade do universo, não é do mundo, do nosso mundo, é do universo, né? É a interdependência, ou seja, para que um cresça, o outro precisa crescer também. Para que algo evolua, o outro precisa evoluir também. Para que o planeta Terra passe por deixe de ser um planeta de provas e expiações, para ser um planeta de regeneração, é preciso que muitas pessoas evoluam, para que possam chegar nesse mesmo nível mínimo, né, planetário, para evoluir. Então, não adianta 1, 2, 3 evoluir e os outros não conseguirem acompanhar. Né? Quando você fala em planeta, você precisa ter um X número de pessoas para constituir um planeta de regeneração, caso sim, né? Mas a duras penas, e a gente sabe disso, a gente é prova viva de como é difícil, né? Porém importante. No parágrafo 3º, né? Compreensão que se exprima através de tolerância e bondade incessantes, na sadia convicção de que ajudando aos outros é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à própria segurança, à nossa própria segurança. Então, aqui ele toca numa palavra que eu até coloquei lá, a questão de reflexões, né? A palavra de entendimento, lá no começo, né? Primeiro capítulo, caridade do entendimento. E aqui ele aborda um ponto que ele chama de compreensão. E eu estudando, aprofundando um pouquinho mais sobre isso,
a gente percebe que compreensão e entendimento é diferente. Não é a mesma coisa você entender e você compreender. E isso é de suma importância, porque muitas vezes a gente, no estudo que eu fiz, eu estava lendo sobre isso, a gente entende uma fórmula, por exemplo, matemática, química, mas na maioria das vezes, eu vou falar por mim aqui, a gente não compreende a fórmula. A gente entende como é que faz, se der até um exercício para a gente lá, né, o A vai para cá, o B para lá, passa para o lado de lá do sinal, né, vai dividindo, vai multiplicando, enfim. Tem algumas regras aí que a gente entra no piloto automático. Mas a gente, raramente, a gente se aprofunda, né? A gente vai compreender, né? Que é mais ou menos como você reter aquela informação com você, mas dentro de você. Um grau de conhecimento diferente de você entender, né? É quando você consegue se aprofundar e você consegue até explicar determinadas situações com um grau de profundidade. Muitas vezes nós fazemos muitas coisas tudo na superfície, a gente não mergulha, né? A gente faz um curso qualquer, 2, 3, 4, às vezes naquele mesmo segmento, né? E eu vou pegar o meu exemplo na parte holística, né? Você faz uma série de cursos, se você não se aprofundar em 1, 2, no máximo, você não vai na essência, você não vai no coração do negócio. Isso é compreender, né? Quando a gente está aqui estudando os livros, né, o Evangelho, agora o Ceifa de Luz, a gente precisa mergulhar, a gente precisa se aprofundar. Para que a gente possa, né, como ele coloca aqui, né, que exprima, né, o que é exprimir? Que você leve para fora, que você apresente isso, mostre isso, né, através de tolerância e bondade incessantes. Não está pedindo para você fazer assim, viu? Não, puxa, vou tolerar o cara lá, tá? Não, cara, é com todo mundo. Você não pode parar com isso. Isso, como ele diz no parágrafo anterior, é a interdependência. Se a gente não fizer isso, se a gente não for com o coração, se a gente não for com bondade, a outra pessoa também se sente no direito de fazer diferente. E ela vai fazer diferente e nós não vamos consertar isso aqui nunca. Olhando como um processo evolutivo, né? Porque nós temos... Hoje eu estava conversando, inclusive, com um professor. Hoje nós temos muita deficiência de conhecimento específico, né? Matemática, tal, essas coisas, português, inglês, né? As matérias. A gente sabe disso, a gente tem consciência disso. Mas se a gente não pode diretamente mexer com isso, a gente pode buscar formar pessoas com uma moral mais elevada. Pessoas que a gente possa acreditar nelas. Porque conhecimento técnico a gente adquire. Moral a gente constrói. Você não vai arrumar emprego e chegar na hora de você arrumar emprego, você vai lá e fala assim, agora eu vou fazer um cursinho de moral, né? Para eu ser melhor. Não existe isso, né? Vou fazer um curso de informática, vou fazer um curso de inglês, isso você faz. Mas como é que você faz um curso de moral? Você está formando uma pessoa, né? E mesmo a pessoa formada, né? A gente sabe, está aqui, tem uma construção ainda muito intensa para ser feita, que é o que Emmanuel coloca aqui, né? A caridade é igual o ar que nós respiramos. Então, isso mostra também a importância do trabalho da Cabana de Luz, com as crianças e com os jovens, né? Porque é um momento certo, é o melhor momento para trabalhar essa questão moral. Se tecnicamente
a gente não consegue fazer o melhor, as escolas não conseguem fazer o melhor, mas moralmente nós temos que ser exemplos, cada um dentro do seu espaço, na sua casa, no seu trabalho, no seu convívio da sociedade, né? Há necessidade de que a gente se apresente como exemplo. Vamos seguir um pouquinho para frente. O parágrafo 4º aí. À frente de qualquer problema complexo, naqueles que te rodeiam, recorda que não seria justa a imposição dos teus pontos de vista, para que se oriente na estrada que lhes é própria. Que leitura que eu fiz isso aqui, desse parágrafo? Né? Que não adianta, quando às vezes pessoas, amigas, com problemas muito sérios, né? Não problemas simples, mas problemas sérios, para mim, não adianta você querer lá apresentar uma solução do problema para ela. E você querer resolver o problema dela. Mais vale você mostrar caminhos e deixar a pessoa decidir qual caminho ela quer seguir, porque ela está no seu momento evolutivo. Cada um está no seu momento. De uma certa forma, você pode até interferir nesse processo. E às vezes a pessoa precisa passar por aquilo. Então, quando você apresenta uma solução muito simples ou muito prática, né, a sua solução, talvez ela não vá caber naquele momento naquela pessoa. Mas se você indaga, se você coloca, levanta algumas questões para que ela reflita e ache o caminho, talvez seja a melhor forma de se trabalhar, de se ajudar essa pessoa. Porque muitas vezes a gente quer lá ajudar, né? Vamos lá, vamos dar força, vamos não sei o quê. Ok, é válido e tal, mas cuidado nas decisões. As pessoas precisam tomar as decisões dela. Eu estava conversando um pouquinho agora, um pouquinho antes de começar, justamente falando dessa necessidade que as pessoas têm de ganhar musculatura. Se você não passa por aquelas situações, você ganha musculatura. Eu falo por mim, né? Porque eu também me pego muitas vezes, cara, que bucha que veio pro meu lado essa semana. Como é que eu fui arrumar essa confusão toda aí, né? E ao mesmo tempo, eu comecei a observar que aquilo é uma oportunidade para mim. Realmente era um problema, eu tinha dificuldade para resolver aquilo, não tinha entendimento para isso. Quando eu comecei a enxergar que aquilo era uma coisa que eu precisava passar, eu estava no momento de passar por aquela experiência, aquilo ficou mais leve, né? Ficou mais aceitável, mais palatável, né? Foi muito interessante essa experiência. Seguindo, o 5º, o Criador não dá cópias e cada coração obedece o sistema particular de impulsos evolutivos. É mais ou menos o que a gente falou agora, né? Quer dizer, não existe fórmula, né? Não, está aqui uma fórmula, faça assim que vai dar certo. Não dá, porque você tem o seu sistema particular de impulsos evolutivos. Não adianta você vir com uma bagagem de informação que eventualmente você possa ter para aquela pessoa, se o que ela precisa é a coisa mais simples, né? A solução mais básica, tal, e que ela tem alcance de fazer. E idem a gente, né? Às vezes a gente fica criando tanta dificuldade, tantos problemas, e vem uma pessoa e fala assim, viu, faça assim. Né? Você já pensou desse jeito? E se for por aqui? Já parou para avaliar? E às vezes a coisa é mais simples do que a gente imagina. Tudo, né? Nós estamos falando aqui no âmbito da caridade, né? Só o amor é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação. E somente através dele integrar-nos-emos na sintonia excelsa da vida. Bom, resumindo, pelo que eu entendi, o amor é o fio condutor, né? Para que a gente tenha esse grau, né, de amar, né?
que esse clima adequado que ele coloca aqui, é uma construção. Nós vamos ter que fazer o nosso pedacinho, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, e construindo isso, para que a gente também construa o amor dentro da gente. O 7º, guardem todas as fases do caminho a caridade que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando-lhes a configuração que se apresentam. Para mim, me marcou bastante também esse parágrafo, porque a gente precisa guardar dentro da gente essa bondade, né, essa caridade, né, essa ternura, porque é através dessas ações, vamos pensar assim, práticas, é que a gente vai conseguir mostrar para as outras pessoas que nós somos cristãos. É a marca que nós vamos carregar. Então, quando a gente vai falar com uma pessoa, a gente tem uma fala talvez mais equilibrada, mais tranquila, mais serena, firme na hora que precisa, sim, né? Mais com respeito, com carinho. Isso é a marca de Jesus, é a marca de Deus em nós. Nós só colocamos para fora aquilo que está dentro, não é? Então, quando a gente consegue fazer esse trabalho de colocar para fora algo que está dentro de nós, dentro dessa linha de bondade, nós estamos no caminho. O planeta está no caminho. A minha casa está no caminho. As pessoas que estão ao meu redor estão no caminho. Nós também, no nosso trabalho, vamos acabar envolvendo essas pessoas que muitas vezes a gente não tolera. E o 8º aqui, não te esqueças de que ninguém é ignorante porque o deseje, e estendendo fraternos braços aos que respiram tribulados na sombra, diminuirás a penúria que se extinguirá, por fim, no mundo. Quando cada consciência ajustar-se à obrigação de servir, sem mágoa e sem reclamar, é que permaneceremos felizes na ascensão de Deus. Né? Ou seja, quando alguém estende os braços, como é colocado aqui, né? Esse alguém está com dificuldades, ou respirar aqui, entendo que é no sentido alegórico, né? No sentido de vida, né? Ar de vida, né? De esperança, ar de fé, ar de acreditar em Jesus, acreditar em Deus. Né? Quando essa pessoa estende a mão e a gente, sabendo do nosso papel, sabendo que é o único caminho, que é o único ar que nós precisamos respirar para evoluir, é o ar da caridade, está aí a nossa chance, está aí a nossa oportunidade. Não é só de ajudar o nosso irmão, mas também da gente crescer. E para isso a gente precisa servir. E servir sem mágoa e sem reclamar. Isso não é para qualquer um. Não é para qualquer um. A gente sabe disso. E por isso que nós estamos aqui nesse processo de reencarnatório, né? Indo e voltando, prende um pouquinho, volta, prende um pouquinho, volta, ganha um pouco de músculo, prende outra coisa, volta. E é assim, né? A vida é assim. E está tudo certo, não tem nada errado. Nós é que estamos, muitas vezes, fugindo da raia, né? Deixando de fazer o que precisa ser feito. Eu tenho tanta coisa para falar aqui, que eu vou resumir, porque o tempo urge.
como diz a Jorge, precisamos ser disciplinados. Mas eu queria aqui colocar mais algumas coisinhas, né? Muitas vezes, quando a gente olha a caridade, né, que a caridade é uma somatória de virtudes, né, que a gente vai construindo dentro da gente, né? A caridade não é um negócio só fraterno, né? Também é, mas a gente tem que ir construindo. Só que quando a gente olha a caridade, o que a gente imagina, né? Não sei vocês, mas eu vejo muito assim. Eu ajudei, fui lá, né? Fui lá, estava precisando de uma comida, eu dei uma comida, estava precisando de uma roupa, eu dei uma roupa. Me pediu alguma coisa, eu fiz. Não é assim que a gente enxerga a caridade? Eu não sei o que vocês estão falando, mas posso estar errado, gente, né? A gente não... Mas na maioria das vezes é assim, né? Eu fiz alguma coisa, eu ajudei, eu contribuí com alguma coisa e tal. Então eu fiz caridade. Mas quando a gente para analisar um pouquinho a caridade, essa é a caridade externa. Essa caridade externa, né? Como eu coloquei também numa das reflexões lá, né? Quando a gente deixa de fazer... A caridade é para fazer reservadamente, não precisa ninguém saber. Mas quando a gente acaba divulgando ela, né? Alardeando ela, eu deixo de ser caridade. Por quê? Ela é vaidade. Ela é vaidade, né? É para o nosso orgulho, né? A gente se sentir, poxa, olha como é que eu fiz, eu sou o bonzinho, sou um cara legal. Então, essas ações externas são importantes, claro, né? A gente sabe disso e não está errado, não. Mas eu queria chamar a atenção para um outro tipo de caridade, que é a caridade moral. Que é aquela caridade que não está do lado de fora. É a caridade que está dentro da gente. Ela vai se externar. Mas ela primeiro ela é construída dentro da gente. Caridade moral. E qual é o exemplo da caridade moral? Nós temos uma situação da caridade verbal, né? Quando a gente emite palavras consoladoras, esclarecedoras, edificantes. Então, quando a gente usa do nosso verbo, do nosso poder de falar, e a gente sabe que muita gente tem muito poder em falar, né? Que domina a questão de falar com muita propriedade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai falar alguma coisa, porque isso é caridade. Se eu saio gritando, berrando, eu deixo de ser caridoso. Eu não estou construindo pontes, eu estou destruindo pontes. Isso não é bom para outra pessoa e não é bom para a gente. Não somos interdependentes, não dependemos do ar da caridade para a gente evoluir espiritualmente. Então, nós temos que parar para pensar. A caridade mental, essa também é bastante interessante. Quando a gente emite ondas mentais, quando a gente emite prece, quando a gente emite perdão, quando a gente emite amor, eu não preciso falar. A gente já, no estudo do Evangelho, a gente já viu bastante disso, né? A gente existe a chamada forma-pensamento, né? Existe a nossa mente não expondo, mas ela dentro desejando o mal para aquela pessoa. A caridade gestual, né? No aperto de mão, no abraço, no carinho. Nossa companheira Beth, né? Ela fala muito disso, né? Do abraço de umbigo, né? Ela fala, eu tenho que abraçar de umbigo, né? Porque eu preciso sentir a pessoa. Eu me sinto bem assim. É ela, tá, gente? Então não é cada um tem o seu abraço. Mas ela fala muito disso, né? Da importância disso. Né? Desse abraço de umbigo, desse aperto de mão carinhoso, né?
Quantas vezes a gente pega fazendo gestos aí, né? Hoje, bastante comum, às vezes a gente vê na rua muitas coisas assim, né? Um xingando o outro, enfim. Então, e mais um só para a gente estar concluindo aqui, a questão da caridade moral, a caridade mediúnica, né? Que é quando a gente tem a condição de desenvolver a mediunidade, e a mediunidade, eu não estou falando de mediunidade ostensiva, né? Psicografia, outras mediunidades que a gente vê de incorporação. Não, não é esse tipo de mediunidade. É a mediunidade quando a gente vê uma pessoa encarnada passando por uma dificuldade, a gente para desejar melhoras, para desejar que ela consiga superar aquela dificuldade. E também para os desencarnados. Nós esquecemos os desencarnados muitas vezes na mediunidade, né? E a gente sabe quem são os desencarnados? Somos nós do outro lado. É só isso, não tem nada de mágico. Só que lá nós somos vistos de forma diferente, de uma forma mais transparente, né? Mais sem máscaras, né? Então, isso cria um certo constrangimento para todos nós, e nós sabemos, né, disso. Porém, eles também precisam desse auxílio, eles também precisam dessa colaboração. Então, quando a gente tem dentro da gente essa questão mediúnica, de lembrar, né, o mediúnico é ligar, né, é lembrar deles, e lembrar das pessoas, como a gente faz aqui quando a gente vê no grupo, né, as pessoas colocam para pedir oração, para pedir prece, né, para auxiliar, é isso, nós estamos lembrando das pessoas. Então, essa caridade, nós falamos aqui de um item, que é a caridade externa, né, que a gente ajuda tal, contra 4, né, que é verbal, mental, gestual e mediúnica. Isso está onde? Está dentro da gente. E é isso que nós precisamos trabalhar. Nós podemos e devemos trabalhar isso, na minha opinião, mesmo que a gente esteja no meio de um baile funk, com todo o barulho que está lá dentro. Mas a nossa mente, o nosso coração, pode estar ligado em algo talvez importante naquele momento. Não é o ambiente que vai fazer a gente, não é o ambiente que vai transformar a gente. Nós precisamos ter ciência da importância da nossa transformação, independente do que acontece aí fora. Então, eu deixaria como, né, uma mensagem final aí, justamente essa questão de refletir internamente como é que a mediunidade, esse ar tão importante que nós precisamos respirar, cabe dentro da gente. E uma frase finalzinha também, só para acabar. De Emmanuel. Os obreiros da caridade, ou seja, aqueles que trabalham ligados à caridade, pensando nas ações de caridade, pensando na caridade moral, são intérpretes da vida superior. Então, tudo que nós fizemos aqui, em termos de caridade, nas ações, no falar, no agir, no pensar, no mediúnico, nós estamos interpretando, somos intérpretes da vida superior, ou seja, nós estamos nos direcionando já aqui, agora, para a vida superior. É isso aí, pessoal. Tem uma lista de coisas aqui, mas leiam o livro. Quem não leu ainda, quem não tem, adquira, enfim. Busquem o livro, porque realmente cada capítulo ali é algo impressionante quando a gente lê
com atenção, com profundidade necessária. Ficou um silêncio, aqui ficou um silêncio, mas eu acho que o tema, ele revela a necessidade desse silêncio, né? A gente fica refletindo dentro da gente, né? Tudo isso. Eu acho que esse é o grande mérito do Evangelho da Cabana de Luz, a gente sempre fala aqui. É a oportunidade que a gente tem de, naquela 1 hora, naquela terça-feira, de refletir sobre tudo isso. Que fora da cabana, e fora de outros locais também, que trabalham esses temas, você não vai ter oportunidade. Se você quer se transformar, no nosso caso, a cabana é realmente uma porta de transformação. Do homem velho para o homem novo. É a oportunidade que nós temos de respirar esse ar que Emmanuel fala nesse capítulo. O ar da caridade. Isso aí, só. Vou deixar o João falar. Ou alguém aí, né? Vou ficar aqui meio na reserva agora, aqui no computador. Eu quero falar. Opa! Posso falar? Pode. Vai lá, Donizete. Ô, Francisco, qual é mesmo o nome do capítulo aí, do livro? Ceifa de Luz, capítulo 1. Já é capítulo 1? É, capítulo 1. Caridade do entendimento. Hã? Não, Caridade, o nome, o título. Caridade do entendimento. Entendimento, tá bom. Isso. Olha só. Essa caridade, ela está chegando em todos os movimentos da nossa vida, né? Qualquer coisa que você for fazer, se você colocar a caridade na frente, com certeza você vai ter mais sucesso. Agora, olha só. Suponhamos que um cidadão trabalhou 30 anos dentro de uma fábrica, ok? E aí, ele sai, ele é indenizado, pega lá uns 150 mil reais, tá bom? E aí, até que ele pensa em fazer caridade. Aí, ele vai lá, vai para lá, vai para cá, chega um tio dessa pessoa e fala, olha, é o seguinte, eu estou precisando comprar uma casa, né? E você me empresta esse dinheiro, esses 150 mil reais, e daqui a uns 6 meses eu vou ter o dinheiro e eu te pago, porque eu preciso comprar essa casa agora. Né? Aí vai esse cidadão, né, que passou 30 anos apertando parafuso numa indústria, não entende nada de caridade, e não entende nada do mal do outro, porque a maldade humana, ela existe. Ele pega e empresta esse dinheiro para o tio. Tá bom? Nunca mais ele vai ver o dinheiro, né? Isso eu digo porque eu já presenciei isso com um vizinho meu, né? Então, essa coisa que você está falando da caridade aí, é preciso ter percepção também, né? Perceber que eu, ou qualquer um caridoso que vai agir, ele pode ser, sim, passado para trás, ele pode ser roubado. Né? Isso existe. E é muito difícil lidar com isso. É muito difícil lidar com isso. É lamentável. É lamentável. Mas eu gostei do título. Achei muito bom mesmo. É isso. Obrigada aí pela contribuição, Donizete. É o interessante, né, que o Donizete trouxe essa questão, né? Até nesse exemplo aí que todos nós temos um exemplo desse parecido, né? Às vezes não é o tio, mas é o primo, é um vizinho. Às vezes
vezes não é 150 mil, mas pode ser até menos, né? Mas aí nos traz aí ao primeiro exemplo, né, do que o Francisco colocou, que é a caridade material. E o que é caridade, né? Daí a gente pode se lembrar do lóbulo da viúva, né, que onde não é dar daquilo que nos sobra, mas quem sabe do nosso esforço. Mas sim, temos que ter aí a nossa compreensão, né? Porque se fosse somente para doar, ele poderia só fazer uma transferência aí e doar para qualquer ONG, né? A gente tem que tomar esse certo cuidado, né, de compreender também, né? Também o fruto do trabalho dessas pessoas, elas trabalharam para isso. Então, sabemos que nos é lícito tudo aquilo que é fruto do nosso trabalho. Então, todos nós aqui, né? Tô vendo todo mundo na cabana, tá todo mundo vestido. Então, nós podemos estar vestido adequadamente, não precisamos estar desnudo, porque tem pessoa que não tem roupa para vestir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente cai nos excessos, né? E uma das coisas também que o Francisco trouxe nesse capítulo, e esse livro aqui está bastante compreensivo, esse final onde nos coloca aí sem mágoa e sem exigência, né? Que às vezes a caridade externa, para quem a gente não conhece, é fácil, né? Mas e as caridades emocionais, né? Compreender aquela pessoa que tem escolhas diferentes da nossa, né? E quando o Francisco começou a ler, eu lembrei, né, de uma situação, né? Porque às vezes a gente começa a fazer umas escolhas diferentes na nossa vida e a gente acaba se distanciando de algumas pessoas que a gente gosta e que tem vivências diferentes da nossa, né? Eu falo que é muito engraçado, né? Porque eu tenho algumas escolhas que muitas pessoas acabam falando, nossa, você é doida. Então, tipo assim, eu não como carne, eu não como quase nada de embutido, eu não tomo refrigerante, não tomo suco de caixinha, várias coisas do tipo. Daí você fala, nossa, Jorge, o que isso tem a ver? Tem a ver porque, assim, às vezes as pessoas acham que somente o modo dela de viver que faz sentido. Então, muitas vezes falam assim, nem convida a Georgia para churrasco, ela não vai. Isso acaba nos distanciando, isso, principalmente no meu ambiente familiar, né, no começo foi muito difícil. E a gente ter a compreensão daquilo que, peraí, isso faz sentido para mim, eu quero continuar com isso, não é moda. E isso até no próprio evangelho. Então, quando eu comecei no evangelho da cabana online, todas as coisas da face da terra marcavam na terça-feira. Georgia, vem aqui em casa, a mãe vai fazer tal coisa. Pessoal, terça não dá, terça é evangelho da cabana. E hoje a gente vai comemorar o aniversário da tia, terça-feira. E daí a Georgia começa a ser a chata, né, que não vai em lugar nenhum, porque na terça tem evangelho, na quinta tem vibrações coletivas, sábado tem evangelização infantil, 10 horas toca o alarme todo dia, que são as vibrações para o Brasil. E tá certo? Tá errado? O João, né? Eu já participei muito disso em relação ao João. O João teve um dia que ele estava num evento e estava, né? Eu conheço uma parte da família do João, estava tendo uma outra situação lá. Mas nós vamos fazendo as escolhas que imaginamos que tem sentido e razão com o nosso propósito de vida. E essa caridade também precisa estar com esse propósito. Por isso que está lá, caridade com entendimento. Porque enquanto nós não entendermos realmente o sentido da caridade que nós vamos realizar, a gente vai se questionar. A crítica do outro vai nos afetar. Mas quando nós temos isso dentro de nós, e isso faz parte da nossa missão e do nosso propósito de vida,
Daí não tem mais problema. Né? Minha contribuição era essa. Acho que o João quer falar. Estou vendo que a Cristina parece que quer falar também. Eu estou vendo ali. Levantou a mão, Cristina. Não? Não? Sim, fala. Interessante esse despertar de conhecimento da noite de hoje. A gente tem assim, dá para a gente compreender da seguinte forma: aqui a gente entende e aqui a gente compreende, ou seja, aqui é o sentimento. E como o Francisco colocou, a caridade tem que sair de dentro. Então, se ela não estiver lá dentro, o que vai sair? Então, isso, cada um de nós vamos desenvolvendo as nossas ações. Então, a gente entende, a gente questiona a gente mesmo, a gente busca o apoio, busca o aprendizado. Então, com isso, as coisas começam a fazer sentido para nós. E também a responsabilidade. Então, por exemplo, nós não sabemos, mas quantas pessoas contam com a gente? Tem um casal que eles diziam assim, olha, primeira vez que fui na cabana, a tia Beth que me recebeu com tanto amor. Então, é uma coisa que é do coração isso. Né? Então, é compromisso. Então, se eu tenho um compromisso com a caridade, então fica muito mais fácil de fazer isso fluir. Porque isso não precisa medir com um ou com o outro, porque cada um está no seu estágio. A espiritualidade, eles valorizam todo tipo de esforço que é feito no processo de evolução. Tem aquela pessoa que tem o dinheiro, mas ainda não tem a disponibilidade interior da caridade. Então, ele contribui. Tem aquele que contribui, que procura fazer o bem, mas questiona, quer resposta. Então, cada um está no seu estágio. E quando nós buscamos, e tudo isso, para a espiritualidade, é compreendido que é um caminho. Então, aquela pessoa, no entendimento dele naquele momento, é esse. Mas ele está no caminho da caridade. Então, para quem não fazia nada, de repente começou a contribuir, de repente começou a fazer parte, e até um dia que essa pessoa consiga apertar a mão daquele irmão, abraçar aquele irmão que está recebendo o acolhimento. É um processo de cada um, porque tem que sair de dentro. Se não sair de dentro, é tudo fantasioso, é ilusório. E esse processo educativo, esse apoio, esse desenvolver interior, a gente encontra no Evangelho. Porque o Evangelho, a gente ouve a palavra de Paulo. Hoje foi dado, o Emmanuel falou da necessidade da caridade como o ar que nós respiramos. Quer dizer, se nós não respirarmos, nós não existiremos. Se nós não tivermos caridade, nós não teremos paz na nossa vida quanto Espírito de Deus. Viveremos sempre em trevas. Então, a caridade é libertadora. Mas essa caridade é do coração, não importa quanto. E também, o Evangelho dá condições de cada um de nós desenvolver as sensibilidades. Muitas vezes,
nós temos a sensibilidade através do nosso anjo de guarda, do mentor, de ligar para alguém, de visitar alguém. A gente às vezes não pode ligar, mas às vezes aquele telefonema impediu uma tragédia, às vezes uma tragédia até máxima. Uma visita é algo assim maravilhoso. De repente, chega o visitante e é uma surpresa tão boa, é algo assim que ninguém esperava, e é algo que vai fazer brotar situações novas e valiosas. Com isso, o valor do Evangelho no desenvolver da caridade. E também, quando nós olhamos dessa forma, nós temos mais facilidade de entender, de compreender as pessoas também como elas são. Aquele momento dela, não há necessidade de nenhuma avaliação minha, de nenhum julgamento meu, não. Eu só vou lá entregar um pouquinho do meu coração, o meu abraço, só isso. Então, muitas vezes isso, não que a ajuda material não necessita. Então, se uma família está necessitando de ajuda, e por sensibilidade também, ou alguém nos falou, a gente chega com o alimento, e isso será muito bem-vindo. Mas esse alimento do coração, isso é maravilhoso. O alimento do coração. Então, para a gente, voltando no que foi o Francisco também destacou, tudo sai de dentro. Então, nós temos que desenvolver esse alimento no coração. E é interessante que, quando a gente faz, tudo que a gente faz, e quando a gente faz e sai do coração, a obra, ela tem um outro valor. É como o alimento. Então, por exemplo, no ano passado, nós tínhamos aula em quarta-feira. Então, a Beth fazia o lanchinho. Então, ela ficava lá, preparar o lanchinho das crianças. Só que o lanchinho das crianças vinha junto ao coração. Então, aí muitos ainda comentavam, nossa, mas o lanchinho da tia Beth. Então é isso, é o coração. E isso é maravilhoso. E se nós colocarmos o coração para nós desenvolver as questões do nosso dia a dia, da nossa vida, a gente consegue aumentar esse patrimônio e consegue distribuir mais esse patrimônio. Porque não tem nem hora, nem lugar para fazer caridade, é toda hora e todo lugar. Não tem horário, agora é 6 horas, é hora de fazer caridade, não, é toda hora. E ainda, o trabalhador de Jesus, ele é chamado, ele pode ser chamado 24 horas por dia, a qualquer momento ele pode ser chamado para uma oração, para uma atenção, por uns cuidados. Então, por isso, é importante nós avaliar que maravilha que é o Evangelho de Jesus, que luz imensa, que claridade intensa, e que seja esta a prioridade nossa. Que a caridade, conforme a irmã Emmanuel fala, caridade que seja prioridade. Nossa, Emmanuel fala também, em outra obra, que nós somos os nossos gerentes. Nós é que direcionamos nossos afazeres. Então, que a gente possa ter esse direcionamento e essas prioridades. Porque
Quantos esperam por nós? A gente tem aqui uma escola de vida. Muitas vezes aquela criança, ela vem hoje para falar com o tio. E se o tio não veio? E se o tio não trouxe o primordial alimento do coração que aquela criança espera? Então, é muito importante nós ter um olhar, essa questão da caridade, um olhar macro, um olhar bem amplo, não limitando nada, alcançando aquilo que o nosso coração puder alcançar. Eu vou silenciar um pouquinho, porque a hora está passando, né? Vocês falaram quase tudo. Né? Vamos lá, mais alguém da cabana? Hoje. Eu. Joana, que bom te ver. Oi. Diga. Bom te ver também. Pensei que você se encontrar aqui. Então, né? Não sobrou muita coisa a ser dita. Mas essa reflexão, esse ensinamento, quando eu li a primeira vez, eu li várias vezes, né? Ouvi, na verdade, várias vezes. Veio de encontro, parece que foi escrito para mim, porque as pessoas pensam em caridade, pensam em ir lá no orfanato, ir lá no asilo, ir lá em algum lugar, mas, na verdade, está escrito, inclusive, nesse ensinamento, que a caridade começa com as pessoas próximas, né? Com as pessoas que vivem com a gente, os nossos filhos, marido, netos. Então, foi muito gratificante para mim e veio num momento muito legal, muito importante, porque a caridade é o ar que nós respiramos. Então, quem tem filhos que discute, que não entende, né, quer que o filho faça determinada coisa de um jeito, e não, e cada um tem o seu próprio jeito de fazer as coisas. E isso não é errado, né? Então, nós temos que ter o entendimento da caridade para respeitar a maneira de agir do nosso próximo, principalmente o próximo mais próximo, que a gente convive todos os dias. Então, é muito importante, tudo que foi dito é muito esclarecedor. Tenho certeza que o Francisco, o João queriam falar muito mais coisas. Mas é isso, a caridade é uma coisa feita no dia a dia, um pensamento de amor que eleva, uma maneira de olhar afetuosa para uma pessoa na rua. Quando os olhares se encontram, você sorri com os olhos ou dá um sorriso. É uma forma de caridade. Não precisa nem falar, nem abraçar. Então é isso. Tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Pessoal, uma das coisas que é bem interessante agora, né? A gente tem lá o nosso grupo Raio, né? Então, às vezes a pessoa é um pouco tímida, não quer falar, pode escrever lá, trazer alguma coisa pra gente, compartilhar pensamentos, ideias, que essa é a nossa grande ferramenta, né? De refletir sobre as nossas atitudes, e é isso que vai auxiliar o nosso processo de evolução. Já estamos no horário, né? Vocês sabem que eu sou a disciplina. Viu? Jorge, posso só ler uma frase de Emmanuel? Emmanuel, não sou eu.
Emmanuel. Emmanuel pode ser. Disciplina Então, pronto, dele. rapidinho. Ele fez uma matemática da caridade, né? Então, a frase é: a caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir felicidade, para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. Bonito, né? Nossa, que muito legal. Depois coloca a frase para nós lá no grupo, né? Que é bem deliciosa. Depois coloca para mim o nome também das pessoas que estão aí na cabana, porque eu ainda não consigo identificar todas. Vi que a Isabel tá aí, a Joana, a Cristina, a Beth, João. Tem essa pessoa do lado da Isabel que eu não sei quem é. Depois você me conta aí quem é. Quem é? A Mônica. Mônica, fico feliz que você esteja aí, que bom, né? Pessoalmente. Ai, que legal, fico feliz. A Mônica sempre interage com a gente aqui no grupo, fico feliz. Então, pessoal, vamos, né, aqui nos atentar ao horário também, o pessoal do retorno e os trabalhos que continuam, né? E, como eu disse, realmente traga aí para nós, o nosso evangelho é feito com muito carinho para vocês, né? Pensando sempre em melhorar aí o nosso processo e auxiliar cada um de nós no nosso processo de evolução. Quem gostaria de fazer a prece hoje final? Quem? Para quem a ponta da caneta cair. Você. Você. Não. Não, é você. Só, é sempre amoroso. Mas é o nosso. É sempre amoroso, né? Donizete vai fazer. Donizete já está ligando. Ah, não. Donizete vai fazer. É o Pai Nosso. Pai Nosso. De dentro para fora. De dentro, lá de dentro. Nossa, absorvi de uma forma fantástica, né? Muito bem para mim. E para todos, né? Então vamos elevar os pensamentos a Deus, a Jesus, todos os espíritos trabalhadores desta casa, agradecendo primeiramente por absorver tanto conhecimento, tão profundo que foi. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixe cair na tentação, e livrai-nos do mal. E assim seja. Muito obrigada, Isabel. Obrigado a cada um de vocês que estiveram hoje disponíveis aqui no nosso Evangelho. Vamos lembrando todos os nomes que são enviados para nós do Grupo Raio de Luz, sabendo que as nossas vibrações sempre são enviadas para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.